Sabe, a gente está vivendo um paradoxo agrícola de 10 mil anos. É uma história de um sucesso assim inacreditável, mas que de alguma forma acabou levando à ruína milhões de pessoas, justamente as pessoas que nos alimentam. Como é que isso pode ser possível? É essa história que a gente vai desvendar agora. Para a gente sentir o tamanho do impacto humano disso, vamos pensar numa pessoa, um pequeno agricultor. Pode ser lá no Sudão, nos Andes ou até no Himalaia. 50 anos atrás, o trabalho dele de sol a sol para conseguir produzir 1 tonelada de grãos rendia o equivalente a US$ 300. Hoje, por esse mesmíssimo esforço, ele recebe só 100. E olha só, esse gráfico aqui, ele escancara o tamanho do problema. Isso não é uma flutuaçãozinha de mercado, sabe? É um colapso. A renda caiu 2/3. Dá para imaginar o que isso significa para uma família que depende só disso para sobreviver? Para poder reinvestir na terra, para ter o mínimo de futuro? Então fica aquela pergunta no ar, né? Como pode, com tanta tecnologia, com todo o conhecimento que a gente acumulou, por que as pessoas que botam comida na nossa mesa estão sofrendo mais do que nunca para viver? Para achar a resposta, a gente vai ter que voltar lá no comecinho de tudo. Então, vamos lá. Nossa viagem começa há uns 10 mil anos. E esse foi o momento que, olha, não mudou só o jeito que a gente comia. Mudou tudo. Redefiniu o que é ser humano. Muita gente pensa que a tal da Revolução Neolítica foi uma escolha por uma vida mais fácil, né? Mas não foi bem assim. Na verdade, foi uma resposta a uma crise. As populações estavam crescendo, e a caça e a coleta sozinhas já não davam mais conta de alimentar todo mundo. A agricultura, então, surgiu como uma saída para essa pressão toda. Era um jeito de produzir mais comida usando menos espaço. E para a gente entender como a agricultura evoluiu, tem um conceito que é chave, o de sistema agrário. Pensa nele como se fosse a receita completa de uma sociedade para se alimentar. E toda a receita tem ingredientes, certo? Aqui são 3. Primeiro, o ecossistema do lugar. Depois, as ferramentas e tecnologias que eles tinham. E por fim, as regras sociais, ou seja, quem era dono da terra, quem trabalhava nela e como a comida era dividida. Dá uma olhada nessa ilustração, que ela mostra a genialidade desses primeiros sistemas. Eles eram ecossistemas completos, tudo conectado. Tinha a silva, que era a floresta, de onde vinha a madeira, a caça. Tinha os saltos, que eram as pastagens para os animais. E o áger, os campos cultivados. Mas o pulo do gato, a grande sacada, era a integração. Os animais passavam o dia nos saltos, pastando, e à noite eram levados para o áger. E o que acontecia? Eles fertilizavam o solo com esterco. Era um ciclo, nossa, perfeito, autossustentável. E esse equilíbrio super engenhoso durou milênios, viu? Mas aí a humanidade engatou uma outra marcha. As coisas começaram a acelerar de um jeito que ninguém imaginava. Vamos ver agora como é que as revoluções no campo mudaram completamente as regras do jogo. Olha bem para esse gráfico. Ele resume a história toda da produtividade agrícola numa imagem só. Durante quase toda a história da humanidade, a linha é praticamente reta, plana. Um agricultor produziu o suficiente para alimentar a família dele, talvez sobrasse um pouquinho. E aí, de repente, bum! A linha dispara para cima. A pergunta é, o que foi que aconteceu aqui? Os primeiros grandes pulos aconteceram na Europa. Primeiro, veio a Revolução Agrícola Medieval, com inovações tipo o arado pesado, que conseguia arar solos bem mais difíceis. Anos depois, a primeira Revolução Agrícola. Essa teve uma ideia genial: acabar com um tal descanso da terra. Eles começaram a alternar as plantações com outras que enriqueciam o solo. E o resultado? A produção dobrou. E depois, dobrou de novo. Mas o ponto de virada mesmo, o que nos jogou no mundo que a gente conhece hoje, foi a segunda revolução agrícola já no século XX. Foi uma combinação explosiva de duas coisas: motorização, ou seja, tratores no lugar dos animais, e a química, com fertilizantes e pesticidas sintéticos. A escala da mudança foi, assim, monumental. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse impacto, vamos visualizar. Pensa assim, com ferramentas manuais, um trabalhador conseguia cuidar de mais ou menos 1 hectare. Aí, com a ajuda de animais para puxar o arado, esse número já pulava para uns 5 hectares. Um aumento de 5 vezes, o que já é bem impressionante, né? Mas e com a motorização? Com um trator? Aí a coisa explode. Um único trabalhador passou a conseguir cuidar de 100, 200, até mais hectares. É um salto de produtividade de 100 vezes, 200 vezes. Uma coisa que nunca tinha sido vista em toda a história da humanidade. Pois é, esse salto inacreditável na produtividade resolveu um problema que era muito antigo: como produzir comida para todo mundo.
Só que, e aqui vem a grande ironia da história, ele criou um problema econômico completamente novo. Um problema que nos leva de volta para a crise daquele agricultor lá do comecinho da nossa conversa. A questão central é essa aqui. Os países que saíram na frente com essa revolução começaram a produzir muito mais comida do que eles mesmos precisavam. O que aconteceu com todo esse excedente? Inundou o mercado mundial. E aí entra em cena aquela lei básica da economia de oferta e demanda. Quando tem produto demais sobrando, o preço despenca. E foi exatamente isso que aconteceu com os grãos no mundo todo. E foi aí que, de repente, o mundo agrícola se dividiu em dois. De um lado, você tinha a agricultura industrializada. Muito dinheiro, altíssima produtividade e com poder para, basicamente, ditar os preços. E do outro lado, a agricultura familiar de pequena escala. Pouco dinheiro, baixa produtividade e agora obrigada a competir nesse mercado global. Eles viraram o que a gente chama de tomadores de preço. Ou seja, eles eram forçados a aceitar o que o mercado pagava, não importava o quão baixo fosse o valor. E essa ilustração aqui, ela mostra a armadilha perfeitamente. Tá vendo essa linha pontilhada? Ela representa o que os especialistas chamam de limiar de renovação. Pensa nela como a renda mínima, o básico do básico que um agricultor precisa para comprar semente nova, consertar uma ferramenta quebrada e, bom, conseguir plantar no ano seguinte. Com os preços despencando, milhões e milhões de agricultores foram empurrados para baixo dessa linha. E é aqui que a gente volta para aquela realidade dura lá do começo. Porque uma vez que a pessoa cai abaixo desse limiar, a armadilha se fecha. Simplesmente não tem como sair. As ferramentas quebram e não tem dinheiro para consertar. A família passa fome, o caminho, infelizmente, é quase sempre o mesmo. Endividamento e, no fim, a decisão dolorosa de abandonar a terra e ir tentar a sorte, uma vida totalmente incerta nas grandes cidades. Então, toda essa jornada, essa longa e complexa história, nos traz até o dia de hoje e nos coloca diante de um desafio gigantesco para o futuro. A pergunta é, para onde a gente vai a partir daqui? Olha só o tamanho do desafio. A previsão é que a população mundial chegue a 9 bilhões de pessoas até 2050. Alimentar toda essa gente vai ser a tarefa central da nossa geração. Não tem como fugir disso. Mas talvez a lição mais profunda de toda essa história seja essa aqui. O nosso maior desafio talvez não seja a capacidade de produzir comida. Nisso a gente ficou incrivelmente bom. O verdadeiro problema, o nó da questão, é um sistema econômico que consegue a proeza de gerar uma abundância nunca antes vista e, ao mesmo tempo, condenar à pobreza justamente as pessoas que produzem essa abundância toda? E é por isso que essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. Para alimentar o futuro, a solução é só mais da mesma tecnologia que, no fim das contas, ajudou a criar essa divisão? Ou será que a gente precisa de algo diferente? Repensar as regras do jogo, buscar um sistema mais justo que de fato valorize o trabalho de cada agricultor, não importa onde ele esteja no planeta. A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir não só o futuro da nossa comida, ela vai definir o futuro da nossa sociedade como um todo.